Bom, vamos só começar trazendo mais informações. Essa é a nossa manchete principal ainda. Esses casos que acontecem, né, de vez em quando, sobre um caso que a gente ainda nem sabe qual é realmente a realidade de tudo isso. Um homem que diz ter sido sequestrado e que colocaram uma bomba no caminhão dele, numa carreta. E ela ficou atravessada no quilômetro 44 do Rodoanel, em Itapecerica da Serra. Mais de 20, 30 quilômetros de congestionamento no sentido da rodovia Presidente Dutra nessa manhã, assim, consequências complicadas, né, para as pessoas que estavam lá, além do medo, né, porque as pessoas ficaram com muito medo. O que vai acontecer? Vai explodir? Não vai explodir? Ele foi amarrado a uma bomba caseira, ele diz, né, que foi amarrado a uma bomba caseira e que foi colocada ao lado dele. Isso aí foi o que ele falou, né, e ficou ali no caminhão com essa bomba, teoricamente essa bomba ao lado dele. Aí, polícia acionada, grupo de ações táticas especiais da polícia também acionado, sobrevoando ali também com um helicóptero. E aí, com um traje especial antibomba, um policial do GAT se aproximou e retirou o caminhoneiro dessa carreta, isso por volta das 9h20 da manhã. Para o esquadrão de operações táticas pudesse trabalhar com segurança, os dois sentidos da pista foram bloqueados e também houve um desvio ali. O homem desmaiou após ser resgatado e já foi socorrido, tá? Foi enviado para um hospital lá em Itapecerica da Serra. A suposta bomba colocada ao lado do homem tem formato de um cilindro, está enrolada em um papel alumínio e em cima de um galão. Tem uma imagem aí que a gente está vendo, essa daí exatamente, que mostra ao menos 3 volumes diferentes que estão presos ao galão na cabine do caminhão. E um fio liga o artefato caseiro ao motorista. E aí o caminhão foi bloqueado ali, bloqueou a via por volta das 5h30 da manhã e aí começou um grande congestionamento. Ainda não há informação precisa por parte da polícia se realmente isso se trata de uma bomba, né? E nem mesmo, né, como é que foi o sequestro dele, se ele realmente foi sequestrado. Num determinado momento, a polícia também não descarta a possibilidade de o próprio motorista ter tido um surto. Mas é um episódio que movimenta a vida das pessoas, né, Josias? Como é que você entende aí esse caso? Muito. O cotidiano das pessoas é afetado, né? É preciso naturalmente aguardar pela investigação. Agora, de duas, uma, né, Fabíola? Ou o motorista do caminhão está psicologicamente desequilibrado a ponto de inventar um enredo bombástico, a hipótese que a polícia não descartou de início, ou a criminalidade de São Paulo tomou lições com o Steve Bannon, que é o estrategista da direita extremada nos Estados Unidos. O Steve Bannon sustenta que não há melhor estratégia do que confundir o inimigo. Ele define essa tática como uma expressão fecal. Flood the zone with shit. Na língua de Camões, é inundar a zona de excrementos. O objetivo é saturar o ambiente com desinformação, teorias conspiratórias, distrações capazes de confundir o inimigo. No caso desse caminhão atravessado aí no Rodoanel, com um motorista amarrado a uma bomba, as autoridades têm tantas providências para adotar: o bloqueio da rodovia, abertura de um desvio para organizar o trânsito, abordagem ao motorista, checagem da versão segundo a qual alguma carga do caminhão foi roubada. Quando se lembrar dos bandidos, a polícia talvez descubra que eles já estão longe demais da cena do crime. Pode ser essa a estratégia. Agora, realmente é uma cena muito desagradável, mostra os transtornos a que está sujeita a sociedade nas grandes cidades brasileiras, né? Imagina, o sujeito sai para trabalhar e tem um bloqueio desse, com alguns quilômetros de questionamento, né? Agora, é preciso investigar, ver o que é, né? Agora, parece, se for de fato um crime, a suspeita de que, pela versão do motorista, três bandidos o sequestraram, amarraram a uma bomba para roubar a carga do caminhão, né? O caminhão que vinha do Acre, ia para São Bernardo do Campo. Se for isso, é uma sofisticação intelectual que se equipara a essa lição do Steve Bannon, essa lição fecal do Steve Bannon. Agora, vamos ver o que diz a investigação, Fabíola.
Né, já que a gente tem aqui o professor Cláudio Couto, a resposta, né, a resposta do Estado, a resposta da polícia, para que haja tranquilidade e faça com que o fluxo continue, né? Como é que você vê aí a atuação do governo do Estado de São Paulo, já que as rodovias também aí são terceirizadas, né? Como é que você vê aí a atuação e a resposta do Estado em relação a casos como esse, professor? Olha, é difícil saber, ô Fabiola, porque o que a gente está vendo aqui é um caso, neste momento, né, um caso pontual, até inusitado, pela maneira como aconteceu. Acho que o próprio Josias chamou atenção para isso. É realmente alguma coisa que causa uma certa espécie, dá a entender que realmente a intenção que havia daqueles que produziram essa coisa, né? Não admitindo que seja o motorista que tenha tido algum tipo de surto, mas que ele realmente seja vítima dessa situação e que tenham ali colocado uma bomba, uma suposta bomba ao seu lado para manter a rodovia interditada. Dá para imaginar que havia interesse por parte desses que praticaram esse ato de impedir que se passasse daquele ponto. Agora, por que isso? Precisaria ser investigado. A gente não tem tido, por parte da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um investimento muito efetivo na área de investigação propriamente dita. Né? A gente tem aí casos muito emblemáticos, como o do assassinato do ex-delegado-geral na Praia Grande, que aí tem uma investigação muito efetiva. Você teve aquele caso do atentado no aeroporto de Guarulhos, mas uma infinidade de outros casos criminosos simplesmente não são investigados. Né? Existe muita preocupação em ter demonstrações ostensivas de ação por parte das polícias. Então, né, se equipa a polícia militar, se coloca presente em vários lugares da cidade, se desenvolve de vez em quando uma ou outra operação pirotécnica, como foi essa recentemente no Rio de Janeiro, mas em São Paulo isso aí também acontece em alguma medida. Agora, esse equipamento da Polícia Civil para poder fazer investigações, para evitar que se chegue a certas situações, a gente vê muito pouco. A Polícia Civil é deixada, em boa medida, à míngua por diferentes administrações ao longo do tempo e me parece que, da mesma forma, na atual administração aí do secretário, agora licenciado, né, que foi para a Câmara dos Deputados relatar o projeto aí da segurança, o Guilherme Derrite. Eu fiquei pensando nisso, professor Couto, a gente está falando tanto das leis, né, de toda essa burocracia, de que tem que mudar a lei, não tem que mudar a lei. E aí vem um episódio como esse que nos coloca diante do terror que as pessoas vivem, né? O medo que as pessoas vivem. É impressionante como isso cerca o Brasil inteiro. E a gente não está falando só de São Paulo. É o medo que o seu celular seja roubado, é o medo que você vive numa comunidade que é dominada pelo crime organizado, é o medo que o vidro do seu carro seja estourado, é o medo que a sua bicicleta seja roubada. Enfim, somos cercados de medo no Brasil, né? E aí um caso como esse, né, você fica... É realmente preciso olhar para a segurança pública de verdade. E ela está pesando demais hoje em dia na vida das pessoas e certamente vai ser o grande peso das eleições do ano que vem, né, professor? Sim, não, já está claro isso, né? As pesquisas estão mostrando, embora a gente sabe que tem muita água para rolar debaixo da ponte até a eleição do ano que vem e, consequentemente, outros temas podem eventualmente entrar na agenda, mas segurança pública sempre é um grande tema. Né? E até, se a gente olhar muito para a conjuntura política agora, o que a gente observa é que, diante de um cenário em que o governo vinha ali recuperando o terreno, recuperando a narrativa do processo político no país, recuperando a sua popularidade, um episódio bombástico na área de segurança pública, como foi aquela operação no Rio de Janeiro, ela acabou produzindo uma entrada com tudo esse tema na agenda nacional. E aí, consequentemente, claro, o próprio governo que já vinha ali burilando propostas nessa área, tentou entrar na discussão e encaminhou um projeto ao Congresso, que, dadas as idas e vindas, imagino que a gente vai falar disso depois, do relator, né, a quem eu já me referi agora, o secretário licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, no projeto, né, ora tirando competência da Polícia Federal, ora devolvendo, ora subordinando o governo federal aos governos estaduais, sabe-se lá se vai recuar agora, enfim, todo esse tipo de coisa, na realidade só aconteceu por quê? Porque esse tema entrou com tudo na agenda. Então, tanto o governo teve interesse em mandar esse projeto agora, como a oposição, né, e aí acompanhado inclusive do presidente da Câmara, teve interesse de melar essa proposta do governo, encaminhando o secretário para ir lá mexer no projeto de um jeito que o desfigurava. Então, o assunto está na onda. Né? Agora, vai manter até o ano que vem? Eu acredito que em alguma medida sim. Talvez não com todo o clamor que está produzindo nesta hora agora, mas que vai estar presente na campanha, eu não tenho dúvida nenhuma.
Importante informação, agora 10 horas e 18 minutos, a via acaba de ser desbloqueada, a carreta já foi retirada do Rodoanel, esse anel importante aí de ligação entre várias cidades brasileiras. O Rodoanel é um anel viário muito importante na região metropolitana de São Paulo e que ficou interditado desde as 5h30 da manhã. Agora são 10 horas e 19 minutos, a via acaba de ser liberada para o tráfego aí dos carros e dos caminhões. Foram longos congestionamentos aí na rodovia, trazendo muito prejuízo para as pessoas nesta manhã de quarta-feira. Esse trecho do Rodoanel interliga as principais rodovias do estado, como Imigrantes, Anchieta, que levam ao litoral, além da Dutra, que vai ao Rio de Janeiro, e também as estradas que levam ao interior de São Paulo, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco. O trânsito nessa região é muito intenso de caminhões, o transporte de cargas, que foi muito prejudicado e acaba de ser liberado pela polícia depois que eles retiraram o homem de lá e o encaminharam para o hospital para saber, inclusive, como é que estava o estado de saúde. Ele acabou desmaiando, não se sabe ainda como ele está. Também retiraram o material que ele diz que era uma bomba, isso está sendo analisado pela polícia e assim conseguiram liberar a rodovia, conseguiram liberar o Rodoanel. Esse já é aí, essa é a notícia neste momento, uma boa notícia inclusive, e assim fazendo com que o trânsito flua. Mas é isso, né, Josias? É esse pavor, o medo que ronda o Brasil. Imagine o prejuízo que uma rodovia como essa, de tanta relevância, o prejuízo que isso provocou para várias empresas que estavam transportando mercadoria, o prejuízo para as pessoas que estavam se deslocando para o trabalho. Quer dizer, a criminalidade, Fabiola, ela não afeta os moradores das grandes cidades brasileiras só quando a bandidagem mata ou a operação policial resulta em alto nível de letalidade. Mata-se também o tempo, mata-se a economia, prejudica-se a sociedade de diversas maneiras. É como você falou, hoje as pessoas estão convivendo com o medo, né? Eu me lembro de uma ocasião que morei em São Paulo há algum tempo, nasci aí, saí cedo, mas passei 5 anos na capital e estava com um amigo num determinado dia, um domingo de manhã, e estávamos dentro do carro, uma filhinha dele de 5 anos, ele abriu os vidros do carro, um domingo ali na Avenida Pacaembu, domingo tranquilo, e a filha se apavorou. Não, papai, fecha o vidro, pode chegar o ladrão. O pânico é disseminado, né? Até uma criança de 5 anos sente o receio quando o vidro do carro é aberto. Então, estamos vivendo essa rotina, e essa rotina está impregnando a atividade legislativa, está impregnando a agenda eleitoral, está atormentando as pessoas que vivem, de fato, com medo nas cidades, né?